Olá pessoal, aqui é o professor Leandro Sá. Vamos aqui para mais uma aula do curso de Eletrônica Digital. Nessa aula, nós vamos aprender a fazer a conversão de um número binário fracionário para decimal. O que nós estudamos até aqui foi com números inteiros. A exemplo aqui dessa tabela que relaciona o binário e o decimal. Mas como saber, quanto vale um número binário fracionário? Por exemplo, 111,101. Para a gente entender essa formação do binário fracionário, a gente vai rever um pouco do tópico de formação numérica, mas agora vendo essa parte específica com valor fracionário. Como é que vai ficar essa formação numérica? Então aqui eu tendo como exemplo o número 134,75, tá? Um número decimal. Como é que fica a formação numérica desse número fracionário? Então, a parte inteira do número, o 134, a gente faz como a gente havia aprendido lá na aula 1, de conversão decimal para binário, a regra da formação numérica, que a gente separa o dígito, cada dígito que compõe um número, no caso aqui o 1, 3 e o 4, cada dígito vai estar multiplicado por uma potência de base 10, porque esse é um número no sistema numérico decimal, e os expoentes começam em 0, o expoente começa em 0 e vai aumentando, 0, 1, 2, da direita para a esquerda. Então, estão aqui os expoentes. E para essa parte fracionária, esses valores após a vírgula, à direita da vírgula, no caso aqui o 7 e o 5, eles também vão estar multiplicados por uma potência de base 10, porque esse é um número decimal, só que o expoente, tanto para o dígito 7 quanto para o dígito 5, o expoente dessa potência de base 10 já vai ter o valor negativo. E vai o quê? Vai diminuindo esse valor à direita aí do zero. A partir do zero a gente vai ter o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, para quantos dígitos tiver na parte fracionária do número. Então aqui no caso, como a gente só tem dois dígitos na parte fracionária, o 0 e o 5, os expoentes vão ficar menos 1 e menos 2. Então está aqui a formação numérica com o valor fracionário. E o que é que a gente observa? Olhando do dígito da esquerda e seguindo para a direita, 1, 3, 4, 7, 5, que os dígitos eles vão diminuindo de valor em sequência, o 2, 1, 0, menos 1, menos 2. E vamos agora verificar essa formação, se com esses valores de expoente, se a gente chega nesse número originário aí, de 134,75. Então vamos primeiro resolver essas potências de base 10. Então vai ficar o quê? 1 vezes 10 ao quadrado, 100, 1 vezes 100, mais 3 vezes 10 elevado a 1, vai ficar 3 vezes 10, mais 4 vezes 10 elevado a 0, um número elevado a 0 dá 1. Então, 4 vezes 1. E aqui agora observar essa parte dos dígitos do valor fracionário, que tem o expoente negativo. Então, olha, o 7 vezes 10 a menos 1 e o 5 vezes 10 a menos 2. Quando a gente tem uma potência com expoente negativo, a gente pode inverter o sinal, passar do negativo para o positivo, mudando qual é a operação matemática que está sendo utilizada com aquela potência. No caso aqui a gente tem 7 vezes 10 a menos 1,
Então muda para 7 dividido por 10 a 1. Se a gente o 7 estava multiplicando uma potência com valor com expoente negativo, então fica o 7 agora dividido pela potência com o valor do expoente positivo. Então 7 vezes 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 7 dividido por 10 elevado a 1, com expoente positivo. E o 5, ali o 5 vezes 10 elevado a menos 2, fica 5 dividido por 10 elevado a 2, né, com o valor do expoente positivo agora. Então, a gente seguindo a conta, então ali, ó, 1 vezes 100, 100, 3 vezes 10, 30, 4 vezes 1, 4, aí o 7 dividido por 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é 10, então vai ficar o 7 dividido por 10. Aí mais 5 dividido por 10 ao quadrado. Quanto é 10 ao quadrado? 100. Então fica 5 dividido por 100. Seguindo, fazendo essas divisões aí do 7 e do 5, né, 7 dividido por 10 e o 5 dividido por 100, a gente vai ter o que? 7 dividido por 10, 0,7. E o 5 dividido por 100, 0,05. Então, a conta fica o quê? 100 mais 30 mais 4, aí a gente já tem 134, né? Mais 0,7 mais 0,05. Isso aí, somando esses 5 valores, vai dar 134,75, que é o número original aí desse exemplo da formação numérica com valor fracionário. Então, né, qual é a regra, né, para a gente fazer com um número fracionário? A parte inteira do número, a gente aplica a regra da formação que a gente já havia aprendido. E para a parte fracionária, o expoente da potência tem valor negativo e vai sendo menos 1, menos 2, menos 3, indo com esses valores da esquerda para a direita, a partir do dígito que tiver a potência com expoente zero. Tá? Então aqui, né, em destaque, como ficou essa regra da formação numérica, né, a aplicação da regra da formação numérica de valor fracionário para esse número 134,75. E a gente vai aplicar essa mesma regra, essa mesma lógica para os números em binário. Então aqui para o nosso primeiro exemplo, né, essa conversão de binário fracionário, né, quanto é que vale no sistema decimal o número binário 1101,11? Então, está aqui o nosso número binário fracionário. Então, a gente vai fazer o quê? Primeiro, separar dígito a dígito do número. Então, aqui, ó, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Como esse é um número em binário, cada dígito vai estar multiplicado por uma potência de base 2, né? Que é um número em binário. E aqui, ó, olhando a parte inteira, a primeira do número, como é que fica? Como a gente já havia aprendido na conversão de binário para decimal, né? O expoente começa em 0 e vai aumentando. 0, 1, 2, 3, da direita para a esquerda. Então fica aqui, ó, 0, 1, 2, 3. E agora, para a parte fracionária do número. O 1, 1. O expoente, né, de base 2 vai ficar com o expoente menos 1, menos 2, tá? Indo nessa sequência da esquerda para a direita, tá? A partir da potência de base 2, que tem ali o expoente igual a 0. Então vai ficar aqui, ó, menos 1, menos 2. Tá? Então está aqui agora, ó,
o número binário, né, com separação de cada dígito, com suas potências de base 2. Agora, seguindo a conta, né, fazendo o cálculo dessas potências, a gente vai ter o quê? 1 vezes 2 ao cubo, 1 vezes 8, mais 1 vezes 2 ao quadrado, 1 vezes 4, mais 0 vezes 2 elevado a 1. 2 elevado a 1, 2. 1 vezes 2 elevado a 0. Né? O número elevado a 0 é 1. Então, 1 vezes 1. E aqui, ó, novamente, destacando os dígitos que têm potência com expoente de valor negativo. Então, menos 1 e menos 2. Para a gente tirar esse valor negativo, né, para poder fazer utilização com potência com expoente positivo, a gente muda ali o operador matemático. Né? Se 1 estava 1 vezes 2 elevado a menos 1, vai ficar 1 dividido por 2 elevado a 1 positivo. Né? A divisão sendo a operação inversa da multiplicação. Então, 1 vezes 2 elevado a menos 1 vai ficar 1 dividido por 2 elevado a 1, valor positivo aí no expoente. Aí mais 1 vezes 2 elevado a menos 2. Então, saindo do expoente negativo, então vai ficar 1 dividido por 2 elevado a 2, com um expoente positivo. Seguindo na conta, 1 vezes 8, mais 1 vezes 4, mais 0 vezes 2, mais 1 vezes 1, e calculando as potências onde se está dividindo o 1. 1 dividido por 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2. Aí mais, ali 1 dividido por 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Então, 1 dividido por 4. Agora, realizando as contas aí do valor de cada dígito. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 4, 4. 0 vezes 2, 0. 1 vezes 1, 1. 1 dividido por 2, meio, né? 0,5. E 1 dividido por 4, 0,25. Somando agora esses valores, a gente obtém o quê? 13,75. Então, esse número binário 110111 vale 13,75 no sistema decimal. Aqui, ó, um novo exemplo, número binário 1010,01. Então, aqui, ó, novamente, a gente faz o quê? A separação dígito a dígito desse número. Então, 101001. Todos os dígitos vão estar multiplicados por uma potência de base 2, porque esse é um número binário. Então, aqui, ó, o valor de cada dígito multiplicado por 2. E os expoentes, a gente vai olhar primeiro ali, ó, a parte inteira do número. Tá? E os expoentes vão começar em 0 e vão aumentando. 0, 1, 2, 3, da direita para a esquerda. Então, aqui, ó, 0, 1, 2, 3. E agora a parte fracionária do número, né, após a vírgula, os vírgula, 0, 1. Os expoentes vão ter valores negativos, vai ficar menos 1, menos 2, né, da esquerda para a direita. Então aqui, ó, menos 1, menos 2. Seguindo o mesmo raciocínio do exemplo anterior. Aqui, ó, essa mudança do valor do expoente, né, passa para sair do expoente negativo, muda a operação matemática. Será 0 vezes 2 elevado a 1, vai ficar 0 dividido por 2 elevado a 1, com valor positivo agora. E o 1, que era 1 vezes 2 elevado a menos 2, vai ficar 1 dividido por 2 elevado a 2, com valor positivo no expoente.
Então ficou o quê? 1 vezes 2 ao cubo, 1 vezes 8. 0 vezes 2 ao quadrado, 0 vezes 4. 1 vezes 2 elevado a 1, 1 vezes 2. 0 vezes 2 elevado a 0, 0 vezes 1. 0 estava 0 vezes 2 elevado a 1, menos 1, 2 elevado a menos 1, ficou 0 dividido por 2 elevado a 1. E 1 dividido por 2 ao quadrado. Fazendo as contas dos dígitos que estão com a divisão por uma potência de base 2, ali é o 0 dividido por 2 elevado a 1 é 0. E 1 dividido por 2 ao quadrado, o 2 ao quadrado é 4. Então, 1 dividido por 4. Fazendo as multiplicações e a divisão ali do último dígito, 1 por 4, a gente vai ter o quê? 8 mais 0, mais 2, mais 0, mais 0, mais 0,25, que é o 1 dividido por 4. Realizando agora a soma, a gente tem 10,25. Então, esse número binário 101001 vale 10,25 no sistema decimal. Aqui, terceiro exemplo, o número binário 111,101. Separa cada dígito do número. Cada dígito vai estar multiplicado por uma potência de base 2. Olhando a parte inteira do número, o expoente começa em 0, vai 0, 1, 2, da direita para a esquerda. Então, está aqui, ó, 0, 1, 2. E agora a parte fracionária do número tem valor negativo de expoente. Então, menos 1, menos 2, menos 3, indo da esquerda para a direita. Aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3. Realizando os cálculos das potências. 1 vezes 2 ao quadrado vai ficar 1 vezes 4. 1 vezes 2 elevado a 1, 1 vezes 2. 1 vezes 2 elevado a 0, né? Um número elevado a 0 dá 1, 1 vezes 1. E aqui, ó, novamente, os dígitos que têm potência com expoente negativo. Passa o expoente para valor positivo e muda o operador matemático. Então, se os dígitos 1, 0, 1 estavam multiplicando essa potência de base 2, agora eles vão estar divididos por uma potência de base 2. E o expoente agora vai ter valor positivo. Então, 1 vezes 4, mais 1 vezes 2, mais 1 vezes 1. Aí, ó, 1 dividido por 2 elevado a 1. Vai ficar 1 dividido por 2. 0 dividido por 2 ao quadrado. 0 dividido por 4. Mais 1 dividido por 2 ao cubo. Vai ficar 1 dividido por 8. Realizando as contas, 1 vezes 4, 4. Mais 1 vezes 2 é 2. Mais 1 vezes 1, 1. Mais 1 dividido por 2, meio, 0,5. 0 dividido por 4, 0. E 1 dividido por 8, 0,125. Realizando a soma, vai dar 7,625. Esse número binário 111,101 vale 7,625. E aqui deixo uma questão, né, para vocês resolverem, praticarem em casa, né, para converter para o sistema decimal esses 3 números binários fracionários. Né? E a resolução, o gabarito, melhor dizendo, o gabarito, a resposta para essas 3 conversões vão estar aí na
na descrição do vídeo, certo? Então, até a próxima aula.